Bom, pessoal, nos vídeos anteriores eu falei com vocês a respeito de que Deus está abalando a terra, né? Ele está sacudindo, né, as lideranças, ele está mudando, né, a ordem, as hierarquias. Mas uma coisa que Deus falou comigo, que ele não vai só alterar pessoas, né, tirar pessoas de seus postos de liderança, mas também ele vai tirar nações que têm, por muitos anos, por muitos séculos, né, por muitas décadas, melhor dizendo, até mesmo séculos, tem estado em posição de autoridade no que diz respeito ao cristianismo, né, como, por exemplo, Brasil, Estados Unidos, México. Quando a gente fala de lugares onde tem mais pessoas cristãs, né, pelo menos que se dizem ser cristãs, esses países que são os que lideram. Então, eles têm sido referência no mundo no que diz respeito ao cristianismo, principalmente Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos com a maior porcentagem de protestantes, né, e o Brasil com a maior porcentagem de católicos. Mas independente de qual denominação que tem mais domínio ali naquele país, o que Deus está me revelando, né, tem revelado para mim e para tantas outras pessoas, e quero revelar isso para vocês que estão assistindo esse vídeo, é que ele vai tirar esse cajado de autoridade, ele vai tirar do Brasil e dos Estados Unidos esse cajado de autoridade, porque muita confusão na igreja, tá virando um covil, né, de salteadores, a igreja de Cristo. Então, virou bagunça, virou circo, virou parque de diversões a igreja, né? Não é mais um lugar onde as pessoas buscam. Por isso tem muita gente que prefere sair, né, e buscar o Senhor sem estar fazendo parte de nenhuma denominação. E não é porque a pessoa não queira, tá, gente? Eu tô falando por experiência própria. É porque realmente está tão contaminada a igreja de Cristo, né, nas denominações, independente de qual seja a denominação, que Deus está tirando mesmo o povo de lá de dentro para poder instruir cada uma dessas pessoas de uma forma livre, sem a contaminação, entende? De líderes, de ladrões, enfim, do lobo, né, vestido de ovelha, em pele de ovelha. Então Deus tem feito isso, não é de hoje, né, que ele está fazendo essa movimentação na igreja. A gente vê a quantidade de escândalos, como eu falei nos vídeos anteriores, né, quantos escândalos a gente está vendo, né, porque Deus está fazendo as máscaras caírem, e ele vai continuar fazendo isso, e ele está trazendo esse abalo por agora, tá, gente? Não é algo que vai demorar muito, não. Você pode ver, e aí ele falou para mim o seguinte, que ele está tirando essa autoridade das mãos das nações grandes e entregando nas nações menores. Então é que a gente pode ver que na Coreia do Sul, que é um país pequeno, que não é nem um país que nasceu no cristianismo igual aqui, né? O Ocidente, a gente foi colonizado por cristãos, né? Por assim dizer. O cristianismo veio logo em seguida, muitas vezes até junto, né? Já foi que o cristianismo já começou. Então, por isso que aqui a gente sempre foi referência de cristianismo no mundo. Porém, como está tendo tanta confusão assim dentro da igreja, tanta idolatria, roubos, né? As pessoas estão sendo roubadas, olha, é tanta contaminação que Deus ele está tirando esse cajado de autoridade, por assim dizer, essa referência, né, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, do Ocidente em si, né, e para levar para o Oriente. Tanto é que a gente pode ver que Coreia do Sul, países como os países africanos, como a Nigéria, por exemplo, que tem crescido muito o cristianismo lá, e são lugares, gente, que está tendo muita perseguição do cristianismo, mesmo assim está crescendo. China é um dos lugares assim que todo mundo fica mais chocado, porque lá tem uma ditadura, e mesmo assim está crescendo o número de cristãos, para vocês verem que não é mentira minha. Deus está fazendo essa movimentação. Enquanto isso, aqui no Ocidente está esfriando. A gente tem esfriado, mas Deus vai levantar outras nações para serem referência de cristianismo no mundo, porque as pessoas não estão entendendo o que é mais ser um cristão, justamente por conta disso, de tanta bagunça, de tanta contaminação, gente que diz que ser cristão e não age como cristão, não dá bom testemunho. Então ele está tirando todas essas pessoas, tá fazendo uma limpeza mesmo na igreja, tá, gente? E não é pra gente ficar triste com isso não, tá? Quem tá guardando o mandamento do Senhor, quem está esperando no Senhor, tem que simplesmente agradecer, né? Porque Deus está fazendo justiça. Aqueles que têm sede de justiça
serão saciados. Bem-aventurados, né, os que têm sede de justiça, pois serão saciados. Deus está trazendo a justiça justamente para organizar essa confusão que está dentro da igreja e fazer a igreja voltar a ser o que era outrora, né? A gente é a luz do mundo, sal da terra. Então, mas ultimamente tem se perdido. Nas últimas décadas, cada vez mais tem esfriado, cada vez mais tem se perdido o cristianismo aqui no Ocidente, né? A Europa mesmo esfriou total, que era um dos berços, né, do cristianismo, e esfriou bastante, né? As pessoas falam mesmo que é difícil hoje em dia você encontrar como era antigamente. Tem muitos países aí que está cada vez só esfriando, e aqui, Brasil, Estados Unidos, não é diferente. E é triste porque aqui é a maior quantidade, né? E como eu falei, sempre fomos referência entre as nações, mas Deus está levantando outros povos para fazer isso, para ser referência de cristianismo, e glória a Deus por isso. O importante é que a nossa nação, com isso tudo, né, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, ou seja, vou falar logo o Ocidente inteiro, vendo esse derramar, né, do Espírito Santo sobre essas nações, que a gente possa se constranger com isso, que a gente venha a se arrepender, né, do que nós estamos fazendo de errado e voltar para o primeiro amor, porque a igreja daqui do Ocidente está tipo a igreja de Éfeso, né, lá em Apocalipse 2, que é uma igreja que faz muitas coisas para Deus, mas o coração está longe do Senhor, né? Esfriou o primeiro amor. Então ela está querendo meio que conquistar as coisas de Deus pelas obras, né? Como se a salvação fosse pelas obras, mas não é. Então tem muita gente preocupada com o Senhor, com as obras do Senhor, né? De fazer as obras do Senhor, estão preocupados muito com as obras do Senhor e não estão se preocupando com o Senhor da obra, né? Que é Jesus Cristo. Em ter um relacionamento com Ele. Lembre-se o que aconteceu com Jó. Jó não tinha relacionamento com Deus, ele só fazia o que era obrigatório, só isso, simplesmente isso. Ele sabia que se ele fizesse as coisas, Deus iria dar alguma coisa em troca para ele, então era uma barganha praticamente ali. Então eu vou fazer o que é certo para que Deus não me castigue, para que Ele me abençoe, era praticamente isso. Tanto é que depois que Deus deixou, né, Jesus permitiu que Satanás fosse tirar tudo de Jó. O que aconteceu? Jó começou a jogar na cara de Deus, peraí, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo pro Senhor, eu não dou esmola aos pobres. Quando a pessoa joga na tua cara, isso significa que ela não estava fazendo por amor. Quando a gente faz uma coisa por amor a outra pessoa, a gente não vai jogar na cara, a gente não vai cobrar que essa pessoa pague pra gente o que a gente fez pra ela. Então quando acontece isso, é a maior prova de que a pessoa não fez por amor, não fez de coração. Ela está fazendo pensando mesmo em receber alguma coisa em troca. O máximo que a gente pode pensar em receber alguma coisa em troca é receber, deixar agradar a Deus, sabe? Você o ama e quer que ele fique feliz. Simplesmente isso. Então, se você tem alguém, um cônjuge, sei lá, alguém do teu próximo, você tem que pensar em fazer o bem pro teu próximo. Imagina assim, poxa, eu quero que essa pessoa seja feliz, eu quero fazer o bem para ela. Eu quero que ela se sinta bem. É isso, é se preocupando com o bem-estar da pessoa e não com o que a pessoa vai te dar em troca, entende? Então, Deus está fazendo essa movimentação. E eu digo mais, que aí agora é uma palavra profética. Eu tenho muito temor ao Senhor falar isso. Eu estou falando isso porque Deus não está falando de hoje. E casa muito bem com o que está acontecendo, tá? Com essa movimentação que Ele está fazendo na igreja. Deus vai trazer um abalo nas nações. Gente, eu não sei da onde que vai vir. Eu só sei que Deus falou pra mim, a última vez foi em 2024, no final de 2024, Ele falou pra mim que ia vir uma fome na terra. Eu achei que ia ser esse ano, mas aí Ele falou pra mim que não ia ser esse ano, que ia ser ano que vem. Eu não gosto de ficar dando datas, gente, porque normalmente aí a gente pode acabar se confundindo, mas a certeza que Ele deu no meu coração foi essa, tá? E confirmou, foi isso. Que seria pro ano que vem. E eu não sei da onde que vai vir esse abalo, se vai ser... sei lá, quando começou esse ano, eu percebi que começou a guerra econômica, né, das tarifas, dos impostos sendo aumentando, né, o aumento dos impostos, e aí eu comecei a lembrar do que Deus tinha falado a respeito da fome. Gente, no início do ano eu vi agricultores jogando, gente, nossa, me dá um nervoso só de lembrar, jogando legumes fora, porque as pessoas nas quais eles estavam vendendo, querendo vender, não queriam comprar pelo valor que eles estavam vendendo. Então, eles não venderam porque estava baixo demais o valor que os vendedores lá, os compradores iriam comprar, eles não aceitaram aquele valor, simplesmente eles pegaram toda
o cultivo e simplesmente jogou na terra, jogou fora. Eu falei, gente, por que eles não pegaram e deram então pra alguém? Aí você pode pensar assim, ah, Paula, mas se eles derem pra alguém, pode a pessoa passar mal e depois processar. Eles não vai, gente, porque é um produto da terra, não é um produto tipo um iogurte que você fabricou. É um alimento da terra, era cebolas, essas coisas assim. Eles jogando fora, gente, sacas e mais sacas Meu Deus, olha, na hora que eu vi, eu falei até com a minha família, eu falei, Deus vai pesar a mão sobre essas pessoas. Como assim você tá jogando alimento fora com tanta gente precisando de alimento para comer, gente? Pelo amor de Deus, pelo menos doasse, né? Fosse um pensamento de tipo assim, nem eu nem eles, se eles não querem pagar o valor correto, justo, eu vou doar pro povo e aí o povo também não vai precisar mais comprar na venda deles, no mercado deles, porque já vão ter dentro de casa. Antes eles pensassem dessa forma, seria muito mais inteligente, mais justo. Não, jogaram fora, gente. Ah, Senhor, tanta coisa errada acontecendo. E Deus vai, gente, Deus vai pesar a mão sobre a terra. Quem está guardando os seus mandamentos, quem está buscando o Senhor de todo o coração, essas pessoas vão ser poupadas. Como aconteceu na pandemia, eu fui uma das pessoas que, graças a Deus, nada faltou na minha casa. Eu fui uma das pessoas que Deus abençoou. A gente prosperou na pandemia, e não prosperou no sentido de ficar rico nem nada, mas que não faltou nada na nossa casa. Eu estava desempregada, não faltou nada na nossa casa. E ainda o que Deus deu pra gente compartilhar com outras pessoas, entende? O alimento que Deus colocou na nossa casa, ainda a gente pôde dividir com outras pessoas e não faltou nada, transbordou mesmo o celeiro. Glória a Deus por isso, aleluia. Então aqueles que estão buscando o Senhor verdadeiramente, podem ficar tranquilos que o Senhor vai cuidar de vocês. Continuem orando, jejuando. É um tempo agora da gente pedir perdão pelos nossos pecados. Deus tem chamado muito o povo ao arrependimento. Mas aqueles que estão brincando de ser filhos de Deus, aqueles que estão brincando de ser cristãos, os lobos, os ímpios, só lamento por vocês, porque a mão do Senhor vai pesar. Mas ela vai pesar justamente para corrigir, tá, gente? Eu lembrei agora, obrigado, Senhor, por lembrar do Salmo 50, né, que Jesus, você vê claramente que é Jesus falando, tá? As pessoas que sei lá, pintam Jesus paz e amor aí, esquece, não é assim também não. É sim, ele é amor, e paz é uma das características do amor, mas ele corrige. Lá no Salmo 50 é ele falando com o povo. Depois que vocês leem o Salmo 50, gente, é ele falando com o povo que ele não é igual a eles e que se eles não se voltarem para Deus, não se arrependerem dos seus pecados, não prestar culto a Deus, ele vai despedaçar todo mundo. Ele fala essas palavras, gente. Eu lembro que quando eu li Salmo 50 eu falei, Senhor, mas é o Senhor que está falando. Na hora ele me deu discernimento que era ele que estava falando. Então isso tudo que está acontecendo, que vai acontecer, Deus está fazendo para corrigir mesmo, porque assim diz o Senhor, eu corrijo e repreendo aqueles que eu amo. Então é necessária essa correção para que a gente possa andar na linha com Ele, entende? Então, gente, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Se cuidem, busquem o Senhor de todo o coração, busque a face dEle, não as mãos dEle, busque sua face, estreita o relacionamento com Ele, se arrependa dos seus pecados e deixa que Ele vai conduzir você. Ele vai te conduzir como você deve se portar durante esses dias de trevas que vão vir. E eu não sei mesmo de onde que vai vir. Não sei se vai ser uma pandemia, eu não sei se vai ser simplesmente porque as coisas estão ficando muito caras e as pessoas vão ter dificuldade de comprar alimento, ou vai ter alguma greve, uma guerra civil. Gente, eu não sei de onde que vai vir esse negócio. Não sei de onde vai vir o abalo, mas vai acontecer. E pelo que Deus me falou, vai ser ano que vem. Então, tudo que a gente pode fazer agora é confiar no Senhor, né? Como a palavra diz, confie no Senhor teu Deus de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todas as coisas e Ele endireitará as tuas veredas. Então, vamos buscar o Senhor, não vamos ser sábios aos nossos próprios olhos, né? Vamos nos afastar do que é mal, organizar a nossa vida, observa quem está ao seu redor, porque as pessoas que estão ao seu redor também vão ter muito impacto na tua vida, a tua ambiência, o teu ambiente, e buscar a Deus, cuidar da saúde e entregar na mão do Senhor, deixa que seja feita a vontade dele. Mas então é isso, gente, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. E vamos esperar no Senhor, né? Confiar no Senhor e esperar nele. Como a palavra diz, confia no Senhor e faça o bem. Então vamos confiar no Senhor e fazer o bem. Então o vídeo de hoje é esse. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.